Entendam Deus como um ser de imensa multiplicidade, imensa pluralidade. E entendam Deus, o Ser Supremo, o incognoscível, o não criado, o não nascido, posto que sempre existiu, embora esse conceito nos pareça abstrato, o ser que sempre existiu e que, a partir dele, tudo, o todo foi criado e desenvolvido, possui em si a multiplicidade, a infinita composição de tudo que existe neste e nos outros universos. Nós podemos entender essa força excelsa, magnânima, como a força que contém em si o todo e o tudo. E que a combinação desse todo e desse tudo permite a multiplicidade das formas e das manifestações da matéria no plano físico que nós conhecemos como vida. Nós temos à nossa volta uma infinidade de cores e formatos, e animais de vários tipos, e pessoas de vários tipos. Entre nós, seres humanos, existem pessoas altas, baixas, de pele clara, de pele escura, de olhos claros e olhos escuros, de cabelos lisos ou cacheados, loiros ou negros, e até mesmo ruivos. Fora as possibilidades muitas entre essas particularidades. Nós temos as plantas de diversos tipos, e entre as plantas de diversos tipos nós temos árvores frondosas e nós temos o musgo. Nós temos árvores que dão frutos e árvores que dão flores somente. E temos árvores que dão somente sombra. E isso é indispensável para a vida. Cada um desses seres, dessas criaturas, foram criadas com uma finalidade e compõem pequenas partes de uma obra de arte incrível que é o todo, o cosmos. Nós podemos começar a pensar no quão grande a criação é quando nas coisas simples, quando nas coisas mais banais, mais elementares da natureza, nós encontramos similaridades com coisas excelsas que vieram direto do Ser Supremo. É sabido, segundo os teósofos, segundo os gnósticos e segundo os Rosacruzes, que o grande ser, o Ser Supremo, esse a quem chamamos de Deus, projetou-se em 3 partes, em 3 forças, para que toda a criação fosse possível. E a partir daí, criou 4 luzes auxiliares. Agora imaginem 4 luzes auxiliares como sendo o princípio na mais alta instância das dimensões que nós concebemos, daquilo que aqui embaixo nós entendemos como elementos da natureza, ou tijolos da construção. Pode parecer um pouco bizarro isso, mas vamos um pouco mais adiante que as coisas vão começar a tomar forma. Todas as formas de vida que nós concebemos no nosso sistema solar, no sistema solar de Oz, quiçá na galáxia mãe, na Via Láctea, nós concebemos vida baseada em carbono. É claro que devem existir outras formas de vida com outras formas básicas, elementares, quimicamente falando, em outros lugares do universo, mas aqui concebemos a vida baseada em carbono. Já se sabe que a ciência busca a presença para a vida orgânica de carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Mais profundamente na Terra, nós entendemos a vida como sendo aquela que possui um elemento central, primordial, comum a todas as formas de vida e cuja combinação aleatória permite as muitas variabilidades genéticas que permeiam todo o planeta. O DNA, composto de timina, guanina, adenina e citosina. Cada um destes elementos é a representação no plano físico de um dos elementos primordiais da natureza, conhecidos como os tijolos, essenciais para a construção da matéria.
começou lá em cima com o Ser Supremo, emanando de si 4 luzes auxiliares. E aqui no nosso plano, 4 elementos: fogo, água, terra e ar, que se combinam de forma harmoniosa e graciosa para a formação de DNA, para permitir que a vida se manifeste no corpo físico, que se movimente, que se reproduza, que tenha percepção de si, que tenha alma, que tenha essência espiritual. Alguns dirão: ora, mas os cristais não se movimentam, não se reproduzem. Na minha humilde opinião, os cristais fazem tudo isso, mas no intervalo de tempo infinitamente superior ao nosso, parecendo que nós não conseguimos conceber a vida num cristal. Mas os magistas já sabiam, e as bruxas, e os ocultistas, e os espiritualistas, que existe vida no minério, na montanha, no rio, no mar. O espírito dos ventos, o espírito do rio, o espírito da montanha. Quantas civilizações antigas e até modernas cultuam, respeitam e adoram os espíritos da natureza, mesmo que com nomes diferentes. Não importa o nome, importa quem eles são, a essência deles. Se levarmos em consideração que o nosso DNA, biologicamente falando, composto de 4 ácidos nucleicos, 4 moléculas, cuja combinação infinita permite a variabilidade genética extensa que nós conseguimos em cada espécie, que sai em todas as espécies do mundo, nós podemos entender que cada um de nós, desde o gatinho mais frágil até um leão mais feroz, possui na sua composição genética parte daquilo que é o pai, a força yang, a força ativa, a força considerada masculina, iniciadora, e parte a mãe, a força yin, feminina, receptiva, passiva, considerada força feminina. Cada um de nós recebeu como presente para nossa composição uma parte de quem é o nosso pai, uma parte de quem é a nossa mãe. Não poderia deixar de ser diferente com a nossa espiritualidade. Nós temos a herança espiritual de um pai e a herança espiritual de uma mãe, que inicialmente começou pelo Deus, pela projeção do Deus na Trindade Suprema, em Pai, Mãe, Barbelô e Filho, Cristo. E a herança desses seres, por gerações sucessivas, por eras sucessivas, permitiu que nós nos desenvolvêssemos aqui na Terra, nessa dimensão. Então aqui eu tenho uma parte de mim, o meu DNA físico, existindo como representação embaixo do que há em cima. Ora, pensemos a respeito. Tudo o que existe aqui no plano físico é a cristalização do que necessariamente existiu ou existe ainda nos planos sutis, posto que a matéria vem se densificando plano a plano, de cima para baixo, até que se cristalize aqui. E por esse motivo, um magista que trabalha com alta magia branca atua nos planos superiores e talvez demore um pouco para que a coisa aconteça aqui embaixo, porque ela precisa agregar matéria para se tornar progressivamente mais densa até que se manifeste aqui no plano físico. O nosso DNA, a nossa existência, quem nós somos, funciona da mesma forma que o DNA da nossa própria criação. Quando um mago fecha o círculo mágico e cria, ele é o Deus. Ele é o teurgo dentro do círculo mágico. E ele pode criar. E essa criação
necessariamente vai passar pela mesma Trindade divina que o Deus Supremo, o amantíssimo Pai e Mãe de todas as coisas, precisou criar. Nós criamos da mesma forma. A Trindade em nós cria. Por isso disse que o teurgo dentro de nós, o Mestre mais a Mãe Divina, geram um terceiro ser, um terceiro logos interno, chamado Cristo íntimo, o quinto elemento. Alguns chamam de Akasha. É esse ser, considerado a Trindade, dentro de nós, que opera a magia e não o nosso corpo físico, sendo o nosso corpo físico apenas a consequência, o veículo de manifestação nesse plano. É preciso entender que cada um de nós tem a herança genética sutil e densa do que há acima. Somos a representação espelhada do que há acima. Parte a parte. Átomo por átomo. E quando você fala que Deus criou anjos, ou criou demônios, ou criou seres e hierarquias, Ele também fez da mesma forma. Esses seres também receberam heranças genéticas do Deus, do ser criador do todo. Quando nós entendemos dessa forma, nós conseguimos concluir as razões pelas quais as forças geradoras possuem nomes que são nada mais, nada menos do que a composição do nome do próprio Deus. E os nomes dados vibram com força de verbo criador, fazendo valer a vibração ativa em determinado nível energético, que vai operar em determinada faixa vibratória, para criar formas específicas, variações específicas da matéria. É por isso que existem os 7 raios, cada um como especialização do verbo em determinada área. Eles não são alijados do ser, eles são braços do ser. Eles são especializações do ser. Como nós temos as nossas próprias especializações, ora como pais, ora como amantes, ora como amigos numa mesa de bar, ora como atletas que competem, ou como passageiros em um avião. Os seres criadores também atuam especializando-se em determinados ramos. Essa genética nada mais é do que a especialização em determinados ramos, a composição do, abre aspas, DNA espiritual, que permite a essas criaturas a melhor habilidade para lidar com certas coisas. Então, entre nós magistas, nós temos afinidades por raio, por herança genética. Também temos especialidades em função do nosso treino, do nosso tempo de jornada. Mas entendam que o nome da nossa Mãe Divina, o nome do nosso Pai que está em segredo, contém em si a herança do nome de Deus. Posto que no livro Gênesis está escrito: criemos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu sou Endora, Escola de Magos de Porto Alegre. Paz inverencial.